Olá, me chamo Benedito e venho relatar a vocês um fato estranho e perturbador que me aconteceu na mocidade quando eu tinha meus 20 anos. Acreditem se quiser, mas quando forem zombar das lendas ou rirem das superstições, lembrem desse relato real. Certa tarde de quaresma, mais especificamente numa sexta-feira, estávamos eu e meu colega Robertinho cavalgando de volta para casa depois de um intenso dia de trabalho. Éramos vizinhos de sítio, por isso, tanto para ir quanto para voltar, fazíamos o percurso juntos. Não era um local perigoso, pois era tudo interior, mas interior mesmo, com construções antigas, pessoas supersticiosas e os mais tradicionais costumes assim. Ninguém tinha sequer o hábito de trancar suas portas, mas em época de quaresma era diferente. Todos fechavam com trinco e cadeado as suas residências. A razão disso, poucos sabiam. Uns falavam de lobisomens, outros de bruxas e outros de sacis. Fato é que, volta e meia, crianças sumiam nessa época e ninguém sabia dizer o porquê. Alguns acreditavam que ciganos capturavam as crianças. Outros pensavam ser obra do próprio lobisomem. Mas o que eu e meu vizinho vimos naquela tarde não era nada conhecido. Já eram quase 18 horas quando estávamos perto das nossas respectivas moradias. Porém, nossos cavalos pararam no meio do caminho. Estagnaram, como se fossem estátuas, e não tinham espora que fizesse os bichos voltarem a andar. Oxe, Benedito, o que é que esses animais têm? Pararam do nada. Alguma coisa ruim deve ter aí pela frente. Robertinho, apesar de ser pouco mais velho que eu, com seus 25 anos, era bem mais supersticioso e crente nas histórias do povo, sempre atento a tudo quanto é coisa que o pessoal contava ali da região. Já eu pensava que tudo aquilo era lenda e coisa de gente atrasada, mas o que vimos naquela tarde mudaria isso para sempre. Descemos dos nossos cavalos e seguimos em frente a pé, no intuito de ver os animais nos seguirem, ao verem que iríamos embora sem eles. Robertinho, porém, caminhava devagar, com cautela, quase se esperasse ser atacado por alguma coisa no meio do caminho. Andava com a sua espingarda na mão, engatilhada. Homem, deixa disso e vamos acelerar o passo que a chuva já vem chegando. O céu está bem escuro. Benedito, não sei não, mas acho que a gente deveria ir ali na casa do vizinho e pedir para ele nos levar o resto do caminho de carro. Tô sentindo alguma coisa ruim. Deixa de ser besta, rapaz. Não tem nada no caminho não. Os cavalos devem ter parado porque se assustaram com o tempo. De repente, no meio da nossa conversa, ambos os cavalos dispararam rumo ao caminho para casa, deixando nós dois para trás e completamente irritados. Pensei em acusar o Robertinho, afirmar que a culpa era dele, mas não valia a pena discutir com meu amigo àquela altura, ainda mais que ele estava armado. Apenas seguimos em frente, apesar dele andar ainda mais lento e assustado que antes. E assim seguimos. Faltando pouco tempo para chegarmos, do nada,
ouvimos um barulho em meio ao matagal à nossa frente. E de lá de dentro saiu algo que até hoje custo a acreditar que foi real. Uma mulher nua e com aparência desgrenhada saltou de lá, caindo no chão à nossa frente, contorcendo-se. Olhava para nós enquanto o estribuchava no chão com a boca aberta. Seus dentes eram podres, mas não eram humanos. Eram dentes semelhantes ao de jacaré, pontiagudos e afiados, ao mesmo tempo amarelados com manchas pretas. O rosto da mulher era enrugado, com enormes feridas, e seu corpo, de um modo geral, era magro, esquelético. Ficamos os dois paralisados diante daquela figura medonha. Robertinho, apesar de estar segurando a espingarda, tremia de medo. Pensei em pegar a arma da mão dele e eu mesmo atirar. Porém, qual foi o meu desespero ao perceber que eu estava com tanto medo quanto ele, pois sequer conseguia me mexer. De repente, a mulher na nossa frente soltou uma risada, mesclada com um grito infernal. Ela então se pôs de quatro e eu presenciei a mais aterrorizante cena de toda a minha vida. A criatura na nossa frente vomitou. Vomitou o que parecia ser um dedo de criança, junto com um pequeno olhinho infantil que parecia ter sido engolido inteiro. A mulher então começou a criar pelos. Suas juntas, braços e pernas passaram a diminuir de tamanho. Seus dedos foram se unindo, se grudando até virarem cascos. Fechei os olhos nesse momento. Só consegui abrir após ouvir que a risada da mulher agora se transformava em um berro. Na nossa frente, a uns 15 metros, corria agora um animal, uma cabra com cabeça de mulher. Mas, do meu lado, jazia meu vizinho, morto por um infarto. Nunca soube de onde aquela criatura veio, ou quem era aquela mulher. Mas eu me mudei do interior e hoje vivo na capital. Muitas décadas se passaram e hoje eu tenho meus 68 anos. Mas, em toda noite de sexta-feira da quaresma, quando o tempo fica fechado e a chuva cai, essa maldita lembrança vem me atormentar e minha espinha gela de medo. Vocês podem não acreditar, mas ainda existem mistérios, muitos mistérios, cuja a inteligência humana jamais conseguirá explicar, pois são mistérios de outro mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vim relatar sobre quando fui perseguida por um lobisomem em Itanhaém, São Paulo. Era por volta das 23 horas. Eu e meu marido havíamos tido uma discussão muito feia. E para eu não ficar em casa e acabar piorando a situação, eu saí para dar uma volta. Mora no máximo 10 minutos andando da praia, então eu fui para lá. Caminhei, fui na água e depois decidi ir embora. Era quase meia-noite. No caminho da minha casa para a praia, tem uma trilha de trem abandonada. E em cima dela tem um pequeno parque de diversões que tem uma aparência bem amaldiçoada, sabe, abandonada. Assim que saí da praia e adentrei nas ruas, comecei a sentir um cheiro de carniça que até então estava leve.
Fiquei até pensando se tinha pisado em algo ou se tinha sujado a roupa em alguma coisa sem reparar. Fiquei me cheirando e não estava em mim. Continuei rápido, até porque, pelo horário, eu tinha mais medo do que gente do que do sobrenatural, já que nesse horário tudo está muito ameno por aqui. Quanto mais eu caminhava e ia me distanciando da praia, o cheiro aumentava. Cheguei onde já podia avistar este parque e o trilho do trem, e tinha de esquina uma viela, uma rua bem pequena e estreita. Essa rua era sem saída. E lá no final da rua eu vi a peste. A uns 20 metros de mim, em 4 patas. As patas de trás muito maiores. Ele era grande, mais de 2 metros de altura com certeza. Quase não tinha pelos, pois estes eram muito ralos. Se via a pele por baixo e era clara. Os olhos brilhavam pela luz laranja do poste, mas não sei bem a cor. Sua cabeça parecia com um cachorro. Eu paralisei assim que ele me viu. Ele fazia um som que eu não sei descrever. Parecia gemido, rosnado. Tentou ficar de pé, mas não conseguiu. Começou a vir andando até mim nas 4 patas, e eu paralisada, com medo. Se corresse, talvez ele me alcançaria se quisesse. Não passava um carro, nada. Todo escuro, só pontos de luz laranja nos postes. Confesso que perdi muito tempo paralisada, pensando no que faria, mas pelo menos consegui observar bem quando ele já estava no meio da viela. Eu simplesmente corri, muito rápido. Caí e me machuquei no joelho e torci o pé, mas ele não veio atrás de mim. Olhei para trás e vi que ele me observava correr da esquina da viela. Ele nem saiu de dentro dela. Depois de correr bastante, parei, pedi ajuda numa padaria. Eles me deram água e perguntaram o que aconteceu. E eu disse que tinha um homem correndo atrás de mim, até porque ninguém acreditaria se eu dissesse que tinha visto um lobisomem. Um funcionário da padaria me levou até em casa. Acho que fui perseguida, porque o cheiro de morte me acompanhou por muito tempo. Então, acho que ele já vinha me espreitando há um tempo pelo caminho. Isso foi no ano passado, em 2023. Eu fiquei cara a cara com ele por mais ou menos 2 minutos. Eu não tinha muita noção do que era um lobisomem, pois nunca tive interesse no assunto. Mas depois que conheci o grupo do WhatsApp, eu lembrei deste fato e tenho certeza, era um lobisomem. Esse foi meu único relato que tive na vida com um lobisomem, mas tenho muito mais de outras coisas. E esqueci de dizer, não era lua cheia. E aí, acreditam neles? Muitos dizem que lobisomens não gostam da área da praia. Será que é verdade? Por que será? O que vocês acham disso? O que mais me intrigou, depois de muito tempo processando isso, foi o porquê dele não conseguir ficar em pé. Pois ele tentou muito. Se alguém souber me responder o motivo, ou tiver uma teoria da razão dele não conseguir ficar de pé, diga pra gente, pois na maioria do tempo que fiquei olhando pra ele, ele estava tentando ficar de pé e não conseguia.
Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.